Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Amós. Nós vamos hoje então dar continuidade à nossa série, nós vamos falar sobre o capítulo de número 6. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz. Para o YouTube é a mesma coisa, mas você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Muito bem, nós então vínhamos falando do livro de Amós, e eu peço a você que, caso não venha acompanhando os estudos do livro de Amós, que você então o faça desde o começo, Pega lá a introdução, vai acompanhando capítulo a capítulo, senão o que nós vamos falar aqui vai fazer pouco sentido para você. Bom, nós temos visto então que o livro de Amós, essencialmente é escrito pelo profeta Amós. O profeta Amós, ele inaugura a era dos profetas que se comunicavam por escrito. Isso vai ficar mais claro para vocês a partir do capítulo 7. E Amós, ele é um profeta do Reino do Sul. Nessa época, então, o Reino do Sul não estava tendo grandes problemas, mas o Reino do Norte, sim. E eu digo problemas com relação ao próprio Eterno. E o Reino do Norte, o Reino de Israel, ele é então alvo de muitos protestos aí por parte do profeta Amós, um pouco antes da destruição assíria. A gente vem falando disso nos capítulos anteriores. O capítulo 5 ele condena enfaticamente o Reino do Norte. E aí acontece algo muito curioso no capítulo 6. Tá? O capítulo 6, ou ele sofreu uma expansão, a gente já falou um pouco sobre isso, o quanto eles não tinham, naquela época, uma preocupação assim, o autor A, ele tem que ser preservado na sua íntegra, e se eu tenho um segundo autor, eu tenho que identificar. Essa parte aqui foi escrita por um discípulo do profeta Amós e não pelo profeta Amós, o original. Eles não tinham muito essa preocupação, a escrita era uma coisa rara, no sentido de que o material era caro, não era todo mundo que produzia pergaminhos, manuscritos, etc., não como hoje, por exemplo. Então, muitas vezes eles aproveitavam os textos já existentes e faziam algumas expansões no texto. Talvez hoje na nossa cultura a gente não consideraria isso algo legal, mas na cultura deles isso era absolutamente corriqueiro comum, não tinha o dilema ético que existe hoje. Tá? E eu digo isso porque o capítulo 6, em boa parte, não foi escrito por Amós. Ou ele foi expandido depois, ou seja, existe um núcleozinho que foi escrito por Amós e houve uma expansão desse núcleo, tá? É o que eu acredito ser o mais provável, ou alguns acadêmicos teorizam que o capítulo inteiro pode ter sido escrito por um profeta posterior, por um discípulo de Amós. Por que nós sabemos disso? Por duas razões. A primeira é que Amós ele vai citar como exemplo do que vai acontecer. Amós, que eu digo o livro, capítulo 6, ele vai citar como exemplo de destruição de cidades devastadas, algumas cidades que a gente sabe que no tempo de Amós não tinham ainda sido devastadas. Tá? E ele vai citar como exemplo para Israel: olha, vocês estão achando que vocês são melhores do que a cidade A, do que a cidade B, etc. Ou seja, falando de uma perspectiva de alguém que vivenciou, e para leitores que teriam vivenciado a destruição dessas cidades. Tá? E nos tempos de Amós não havia ainda não havia acontecido essa destruição dessas cidades, e, portanto, então a gente sabe que o profeta é posterior, porque ele não está profetizando sobre a destruição dessas cidades. Ele está falando como um evento já passado e como uma referência. A profecia é para a destruição de Israel e não dessas cidades. Essas cidades ele fala já como evento passado, e na época de Amós isso ainda não tinha acontecido, ou seja, isso foi escrito por alguém posteriormente. Além disso, você tem uma outra coisa, um outro indício aí, que é o seguinte: Amós ele não está preocupado com Judá, ele está preocupado com Israel. Ele profetiza sobre o exílio de Israel.
Tá? E o capítulo 6, ele começa falando sobre Judá. E logo ele esquece de Judá e fala de Israel. Né? Por isso que eu acredito que ele tenha sido expandido. Né? Muito provavelmente você tinha um originalzinho ali, escrito por Amós, onde Amós, muito provavelmente, né, ele apontou para coisas que diziam respeito à destruição de Israel, e posteriormente, né, talvez um discípulo de Amós, enfim, alguém pegou isso daí e expandiu para Judá também, né, no sentido de dizer para Judá, olha, Judá, o que aconteceu com Israel vai acontecer com vocês também. Vocês estão fazendo a mesma coisa que Israel estava fazendo, né, e agora vocês também serão destruídos. E muito provavelmente esse escriba posterior, né, é que colocou essas referências a essas cidades, porque elas foram devastadas posteriormente a Amós. Né? Então, muito provavelmente, né, essa é a tese mais aceita, esse capítulo ele tem um núcleo escrito por Amós e foi expandido posteriormente. Alguns acadêmicos entendem que não, que o capítulo inteiro foi escrito posteriormente, já como uma referência para Judá. Né? Você tem essas duas teorias. Né? Então, como dito, né, o capítulo expande o seu escopo para agora também incluir Judá entre os reinos criticados, de forma que aquilo que ocorreu a Israel certamente serviria para o leitor de Judá como alerta do que estava por vir. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que esse escriba posterior ele queria. Ele queria exatamente pegar o exemplo de Israel, né, e dizer, olha, vai vir também para vocês. Israel não foi destruído, né, por uma... Ixi, a minha câmera aqui. Essa câmera ela tem um foco automático e ela às vezes faz essas doideiras de tirar do foco sozinha. Né? É tão inteligente que ela pensa errado sozinha. Não precisa do ser humano, né, do ser aqui para errar por ela. Então, o que acontece, pessoal? Como Amós ele escreve sobre uma ameaça que vem do norte e tal, ele não chega a nomear a Assíria, né? Lógico que a gente conhecendo a história e linkando com aquilo, né, ligando com aquilo que Amós falou, a gente consegue perceber nitidamente que é a Assíria, tá? Mas como ele cita uma ameaça que vem do norte, que é mais anônima, então quando chega na questão do capítulo 6... Aí você, né, vamos dizer assim, quando você faz, né, a conexão com Judá, então o que ele está querendo dizer é Judá também vai sofrer, também vai vir do norte uma ameaça, também vai passar ripa em Judá, se Judá não ficar esperto. E de fato isso aconteceu com a Babilônia depois. Né? Bom, o capítulo se subdivide, então, agora falando da sua estrutura, né, já na sua forma final, o capítulo ele se subdivide em duas partes. O 6, de 1 a 7... né, que fala da falsa segurança de Judá e de Israel. Né? Depois ele meio que vai esquecer Judá, né? Ele meio que vai esquecer Judá e vai se concentrar só em Israel. E aí ele vai falar, no 6, 8 ao 14, do castigo e aflição terríveis que se abaterão sobre Israel. Ok? Né? Aí ele meio que esquece Judá e ele está falando essencialmente de Israel, mas obviamente que a ideia, né, desse escriba posterior era que Judá refletindo, opa, o que aconteceu com Samaria também pode acontecer com Jerusalém. Tá? Então vamos ao texto. O texto diz o seguinte: ai daqueles que estão tranquilos em Sião e daqueles que se sentem seguros na montanha da Samaria, os nobres da primeira das nações a quem a casa de Israel recorre. Tá? Por que eu acho que foi um acréscimo? Porque se você tirar o ai daqueles que estão em Sião, né, e começar com o ai daqueles que estão em Samaria, o texto inteiro faz sentido. Né? Aqui você teria um escriba que teria acrescentado Sião, né, tipo, Sião também fica esperto, né, e provavelmente a montanha de Samaria é também vamos dizer assim, é uma forma de se referir ao Monte Sião, né, porque Samaria não era muito mencionado assim. Passai em Calné e vede, de lá e de Arramate a grande, depois descei a Gate dos filisteus. Serão eles melhores do que estes reinos?
Será o seu território maior do que o vosso território? Quereis afastar o dia da desgraça, mas apressais o domínio da violência. Né? Então, assim, está dizendo, olha, presta atenção no exemplo do que aconteceu com esses reinos. Vocês, por acaso, vocês acham que vocês são melhores? Tá? Que reinos são esses? Vamos pausar aqui rapidinho, né? Vamos olhar aqui. Eu trouxe 2 mapas, porque é difícil achar um mapa com tudo, né? Com todas essas cidades. Mas ele menciona Cauné, né? Vocês vão encontrar algumas grafias diferentes, né, para essas cidades, depende do como você transpôs isso para o português, né? E Ramate. Na verdade, a Bíblia de Jerusalém ela traz Emate, mas como os comentários trazem Ramate, eu botei Ramate que fica mais fácil, tá? Mas é a mesma cidade. Então aqui, ó, Cauné está aqui, ó, tá? Então a Assíria, o reino da Assíria, ele começa, né, por aqui e ele vai se expandindo. Tá, né? Aqui está Ashur, que é a capital, né? Uma das capitais, né? Depois você tem Nínive, né? Que funciona aí como capital também, né? Isso é assunto para outra discussão. Mas aí você vai ter essa expansão aqui, né? Para essa região aqui, né? Você vai ter Cauné aqui, tá? E Ramate aqui. Então repara que ele está chegando perto, né, do território do Reino do Norte, né, a gente indo para cá, né, passando aqui pela Síria, né, você está indo para cá, né, e aí você vai ter Samaria aqui, ó, tá? Repara, olhando já para esse mapa, já expandindo um pouco essa região, você vai ter Gate aqui, ó. Então, repara como esse realmente é um texto para Israel e não para Judá. Né? Porque olha o que ele faz, ele pega a coisa que está em cima e coisa que está embaixo, né? Assim, então você percebe nitidamente que o desejo dele é delimitar aqui Israel, né? Mas, como eu falei, esse texto ele não foi escrito na época de Amós. Quando ele foi escrito, né, Israel já tinha também sido destruído, por isso a gente sabe, né, que o público é de Judá, né? Embora ele escreva como se quem estivesse se dirigindo a Israel, mas o público é Judá. Ó, eu passei a ripa aqui, desci até aqui, ó, né? E eu já estou aqui na boquinha de Judá, né? Essa era a ideia que ele traz, tá? Então, a gente sabe, por isso que eu falei, a gente sabe que esse é um texto posterior, né, por conta dessas nuances, desses detalhes. Ou um texto que foi acrescido aqui, né? Então aqui essa parte também seria, né, algo posterior. Passai de Cauné, Vede, né, Ide de lá, Ramate, a grande, depois descer a Gate dos Filisteus. Isso aí foi, né, teria sido com certeza isso foi escrito por um escriba posterior, né? Agora, se foi inteiro ou não, é que é a grande dúvida, né? Então, quereis afastar o dia da desgraça, mas apressais o domínio da violência, que é o seguinte, né? Olha, vocês estão tentando aí se fortalecer, achando que vocês vão ficar imunes à Assíria, né? Porque foi um período, né, em que em que Israel realmente Israel ficou bem na fita, né? Foi um período em que a Síria se enfraqueceu, porque a Síria foi a primeira, né, a se degladiar com a Assíria. A Assíria ainda não estava forte o suficiente para passar a ripa em Israel, então Israel floresceu, né? Então Israel sonhava com uma autonomia, com uma independência, né? Mas quanto mais eles iam nessa direção, o profeta está dizendo, mais vocês estão se apressando da destruição, e foi exatamente o que aconteceu. Eles estão deitados em leitos de marfim, né? Falando de algo caro, precioso, estendidos em seus divãs, comem cordeiros do rebanho e novilhos do curral, né? Antigamente era muito comum, o pessoal comia reclinado, né? Assim, meio que... Você tem até algumas coisas principalmente da era romana, né? Mostrando aqueles senadores romanos, né? Com o cacho de uva lá, mas é basicamente uma ideia de conforto, né? De você descansar, ficar tranquilo, né? Comer tudo do bom e do melhor, etc. Improvisam ao som da harpa, como Davi, né? Aqui também, essa referência a Davi também é uma referência que faz mais sentido como uma referência ao Reino do Sul, né? Mas Davi aqui ele é trazido como um arquétipo da música, né? Assim, uma referência musical, né? Inventam para si instrumentos de música, né? Quer dizer, o camarada está tão
tão tranquilo, sem ter o que fazer, né? Assim, com as preocupações cotidianas, que ele inventa instrumento, né? A música já era vista como algo, né, referente a um clima festivo, tranquilo, etc. Se o camarada tem tempo de inventar um instrumento, então, é porque ele está muito tranquilo, né? Bebem crateras de vinho e se ungem com o melhor dos óleos, não se preocupam com a ruína de José, né? José, uma referência, né, ao ancestral de Efraim, né, que era a casa dominante, né, vamos dizer, do reino de Israel. Por isso, agora, eles serão exilados à frente dos deportados e terminará a orgia daqueles que estão estendidos, né? Então, estendidos, aqui, né, aquela referência. Então, era comum também você ter orgias, né? Principalmente os reis, os dominantes, eles tinham várias mulheres e faziam realmente as festas aí de arromba, né? E então isso tudo vai acabar. Quer dizer, a ideia de, olha, vocês estão aí muito tranquilos, achando que está tudo bem, que vocês vão ficar numa nice, numa boa, o Eterno vai vir e vai passar ripa em tudo isso, tá? Então já vimos aqui o nosso mapinha, né? Falando agora das cidades conquistadas, né? Então nós temos Calnéia, Grande Ramate, Gate, cidades e territórios conquistados pelos assírios. O autor ou autores e os leitores pretendidos do livro desconhecem ou achavam irrelevante que essas cidades e territórios tenham realmente sido conquistados anos depois do período em que o livro está definido, ver 1. Né? Então, isso é o comentário da Jewish Study Bible. Ela está mostrando exatamente isso, olha, né, que o autor está vivendo num tempo posterior ao que seria o livro de Amós. Né? E a IVP, ela dá a entender isso também, né? Mas como a IVP é um comentário muito legal, mas a gente tem que entender também as limitações, né? Assim, a Jewish Study Bible é um comentário voltado para um público judaico, mas um público mais intelectualizado, né? Não é muito dogmático, né? Não é muito né, preocupado com a coisa, né, de literalidade, de dogmatismo com relação a autores, a mensagem, etc. Né? A IVP, ela tenta ser acadêmica, mas você percebe que ela tenta não ferir, né? não cutucar as religiões. Né? Porque para as religiões, às vezes, é uma saia justa esse negócio de um texto com vários autores, embora isso seja conhecido, falado abertamente, né? Muitos religiosos não querem ter o trabalho de explicar isso para as pessoas. Né, porque dá trabalho, eu vejo pelo meu canal, né, tem gente que fica apavorado, mas tem vários autores, é falsificação, então o que você está dizendo? Né, e não é nada disso, né, mas para a pessoa entender, ela tem que entender a cultura da época, né, porque ela vem com uma cultura século XXI, né, e aí dá um pouco de trabalho, né, da gente explicar isso. E a IVP, né, Bible Background Commentary, ela não quer muito ter esse trabalho, então você percebe que ela é sutil, ela fala nas entrelinhas, né? Aqui ela vai falar exatamente a mesma coisa. Calné e Ramat, embora sua localização exata seja ainda incerta, né? Assim, a gente tem uma ideia mais ou menos da região, né, de onde essas cidades ficavam, mas o ponto exato eram cidades minúsculas, né? Eram cidades do tamanho assim algumas tinham o tamanho da sua rua, né? Se você mora numa metrópole, né? Então às vezes é meio difícil de você localizar exatamente onde elas ficavam. Tá? Calné é a capital do antigo estado Unqui, provavelmente estava situada na planície de Antioquia, perto de Alepo. Ramat, a moderna Ramá, quase 160 quilômetros ao sul de Alepo e cerca de 130 quilômetros ao norte de Damasco. Está localizada no rio Oronte. Embora ambas, né, na verdade, tenham sofrido destruição nas mãos dos assírios em 738, Israel também estava prestando tributo também naquela época. Então Amós não pode ser tão antigo assim. Repara, ele está dizendo, mas não está dizendo com todas as letras que tem um segundo autor aqui. Sabemos muito pouco da história do norte da Síria nas décadas anteriores a Amós para identificar a que mais ele pode estar se referindo. Né? Então repara, ele fala, mas ele é bem sutil. Né? A gente tem que entender isso. A Jewish Study Bible é mais direta, né? Um pouco mais acadêmica nesse aspecto. Mas o comentário da IVP é muito bom, muito rico, né? Por isso a gente tolera essas nuancezinhas, né? Mas eu acho importante comentar com vocês aqui, né? Principalmente se alguém
tiver interesse de adquirir essas fontes depois, né? Algumas pessoas me perguntam o que você recomenda e tal. Eu recomendo tudo aquilo que eu cito nos vídeos, né? Muito bem. Aí falando de Ghat, né? Ghat foi tentativamente identificada como Tel Es-Safir, 8 quilômetros ao sul de Tel Miknem e Ekron, né? Das 5 principais cidades dos filisteus, era a mais próxima de Judá, né? Você vê que estava quase lá na fronteira, como a gente viu no mapa, né? Houve pouca escavação no local, embora ela já se tenha confirmado a existência de restos da Idade do Ferro. A cidade estava localizada no Vale de Elá, uma das principais passagens da planície costeira para a região montanhosa em torno de Jerusalém, né? Você vai da costa, né, do mar Mediterrâneo, né, vai indo, né? Na verdade vocês estão vendo ao contrário, então vocês estão me vendo espelhado, né? Então seria assim, né? Você vai indo da costa do Mediterrâneo até Jerusalém, é montanhoso, né? Então você tem uma planície aqui, depois vem a montanha, né? Então no meio aí dessa planície vai ter essa cidadezinha de Ghat, tá? Foi alvo de ataque de Uzias de Judá no tempo de Amós. Então você vê que nesse tempo, né, também não estava ainda sob o domínio assírio, né? Muito bem. É o IVP Bible Background Commentary em Amós 6.2. Repare novamente, né, que ele evita falar do segundo autor, mas é muito nítido. Né? Montanha de Samaria, não montanha de Samaria, montanha de Samaria. Para que o paralelismo de Amós funcione de maneira mais eficaz, a montanha de Samaria também deve conter um centro de adoração, assim como o Monte Sião em Jerusalém. É provavelmente uma referência à seção da acrópole da cidade onde o templo e o palácio estariam localizados. Isso eles estão teorizando, né? Na verdade, montanha de Samaria está sendo usada para fazer o paralelo com o Monte Sião. Será que tinha um lugar lá de adoração? Talvez, né? É bem provável que sim. Considerando a condenação de Miqueias a Samaria e seus ídolos, né, em Miqueias 1, de 6 a 7, a referência de Isaías a Samaria e suas imagens, Isaías 10, 11, parece provável que a capital de Israel tenha tido, na verdade, né, um santuário importante durante o reinado de Jeroboão II. Né? É bem provável, é difícil você imaginar uma capital naquela época que não tivesse um centro religioso, um centro de culto. Os próprios reis não iam querer ficar se deslocando até o Rai que o parta para poder prestar culto, prestar adoração. Né? Aliás, isso é tão verdade que aparece até como uma questão na Bíblia, né? quando do reinado de Jeroboão. Né? Então, assim, com certeza que tinha, tá? Mas a razão para colocar o monte de Samaria ou montanha de Samaria é para fazer par com o Monte Sião, né? Questão dos leitos de marfim. A ideia de uma cama exótica, uma cama feita de algum material exótico ou luxuoso lembra a cama de ferro do rei Og, em Deuteronômio 3:11, ver também o trono de marfim de Salomão em 2 Crônicas 9, 17 a 19, né? Quer dizer, é luxuoso, é típico da nobreza. Quando ele fala das que estão deitados em cama de marfim, leito de marfim, ele não está falando do povão, ele está falando da elite. Né? Os anais assírios de Senaqueribe mencionam que o rei Ezequias de Judá incluiu um sofá embutido com marfim entre os seus itens de homenagem. Então Ezequias teria dado a Senaqueribe um sofá de marfim, quer dizer, era algo luxuosíssimo. Né? A decoração em marfim era muito popular na época para embutimentos em móveis e painéis de parede. Então eles faziam adornos de marfim e colocavam no móvel. Né? Então o leito de marfim provavelmente não era esculpido inteiro em marfim, mas sim com detalhes em marfim. Né? Uma das principais fontes do marfim eram as presas de elefante importadas de Arã, da Síria, né? Onde os elefantes sírios ainda não estavam extintos na época. Né? Eu não pesquisei esse tema da extinção dos elefantes na Síria, mas muito provavelmente isso aconteceu, senão não estaria sendo mencionado na IVP. Couros e presas de elefante, assim como elefantes vivos, às vezes eram incluídos nos pagamentos de tributo. Escavações no palácio de Ashurbanipal, em Calá, né? Não, Ashurnazirpal, em Calá, produziram esculturas de marfim muito finas que decoravam as paredes. Mais de 500 fragmentos de marfim também foram encontrados nas escavações de Samaria, datadas dos séculos 9 e 8 antes da Era Comum. Muitos apresentam motivos artísticos egípcios e fenícios.
Ou seja, você está falando de um material importado, com detalhes trabalhados em outras culturas, isso é coisa de gente muito rica. Então, assim, essa referência de Amós era para a elite zona lá mesmo, tá? Não era o camarada que era um pouquinho mais bem de vida, era a elite dominante, né? Eles é que realmente estavam muito seguros, muito cheios de si, e que o profeta Amós diz, né, que o Eterno vai passar a ripa neles, tá? A questão da tradição musical, né, a tradição de Davi como músico arquetípico se reflete na tradição judaica posterior, que atribui a ele todo o livro de Salmos. Sabemos que não, né, que não foi Davi que compôs todos os salmos, né? A gente tem até uma dificuldade de saber o que foi composto por Davi, o que foi composto para Davi, né? Porque o termo, né, né, quando você coloca o lamed, né, como uma preposição, né, você fala Mizmor le David, né, no hebraico bíblico, David no hebraico moderno, você pode dizer que é um salmo de Davi ou para Davi, né? Você tem essa ambiguidade no hebraico, né? Então não sabemos o quanto Davi compôs, o quanto foi composto amando de Davi, né? Mas a gente tem outros, né, salmos ali que são atribuídos a outros músicos, salmos que se referem à destruição do cativeiro babilônio, que obviamente não foram compostos por Davi, né? Mas existe meio que uma tradição, né, de tomar Davi como um arquétipo, né, chamemos assim, né, da música, né, e por isso ele é mencionado. Agora, ele está muito associado com a tradição do Reino do Sul, né? Os governantes do Reino do Sul eram da casa davídica, do Reino do Norte não, né? Então, por isso a gente, embora Amós era do Reino do Sul, então dá para supor que Amós escreveu sobre isso, né? Mas eu ainda acredito que isso seja já uma referência posterior, porque não é só o fato de Amós ter escrito, né, do autor ter escrito, precisava fazer sentido para o leitor, né? E muito provavelmente isso é muito mais faz muito mais sentido para o leitor do Reino do Sul do que para o Reino do Norte, tá? Como você tem outros adendos ali, né, no mínimo adendos ao Reino do Sul, então fica, né, na minha opinião, é bem claro uma referência ao Reino do Sul. Os convidados do banquete, né, para a gente poder encerrar aqui essa primeira parte, os convidados de banquete no mundo antigo eram frequentemente agraciados por um anfitrião generoso com óleos finos que seriam usados para ungir suas testas, né, aqui falando do óleo, né, o passar o óleo na testa, né, que as pessoas religiosas não entendem absolutamente nada do que isso significa, né, porque ficam espiritualizando tudo, não tem nada a ver com espiritualidade isso, né, isso era um sinal de que alguém era importante, porque o óleo era caro e era cosmético, então você passar um óleo caro era como você colocar uma joia, né? Por isso o óleo era usado, a unção era um ato de coroação, ou de indicar que aquela pessoa estava numa posição de destaque, né? E aí o pessoal espiritualizou e bagunçou tudo e fica fazendo bizarrice por aí, né? Passa óleo na parede, né? Assim, virou simpatia, né? E não tinha esse sentido. Você quer acreditar nisso, tudo bem, direito seu, mas não tem nada a ver com a prática bíblica, zero, né? Assim, você ungir um objeto na Bíblia, né? Significava que aquele objeto ia ter uma função importante, era dedicado a algo importante, né? Por exemplo, por isso se ungiam os objetos do templo. Você não ungia coisa na sua casa, não faz sentido na cultura bíblica, né? Isso dava um brilho cintilante ao rosto e também acrescentaria uma fragrância às pessoas e à sala. Os óleos eram aromáticos, óleo de mirra, óleo de benjoim, etc., né? Por exemplo, um texto assírio do reinado de Esarhaddon descreve como ele encharcou a testa de seus convidados em um banquete real com óleos mais escolhidos. A gente talvez teria meio que agonia, né, de esfregar um monte de óleo. Você vai na casa de alguém, oi fulano, né? Óleo na cara. O que é isso? Mas para eles era uma grande honra. Era caríssimo. Era como você chegar na casa de alguém e a pessoa botar um colar de joia no seu pescoço, né? E passar perfume em você e tal, né? Te dar vestes caras. Visto que Amós pode estar condenando as pessoas por usarem mal os vasos de culto nesse versículo, também pode estar criticando o uso de óleos que deveriam ter sido usados como parte da prática de culto. Ver Êxodo 30, de 31 a 32. Quer dizer, a IVP ela supõe que você pode ter uma crítica religiosa aí também, né? Que o óleo, você tinha óleos especiais usados
no tabernáculo, no templo, né, para o eterno, né? E eu já expliquei um pouquinho do porquê, né? Tinha a ver justamente com isso, com agradar a divindade, com dar um aroma legal, né? Com mostrar a importância e tal. E eles usarem isso significava que eles estavam dando mais importância para eles do que para o Criador. Essa é a mensagem, né? E aí, para a gente encerrar, a palavra traduzida como banquete aqui é um termo técnico para uma refeição fúnebre, mas como uma refeição memorial festiva, né? Como se você fizesse um almoço, vamos dizer assim, né? Para lembrar a memória de alguém querido. Né? Por isso, o uso de vasos e óleos, geralmente relacionados a rituais cultuais. O termo ocorre somente aqui em Jeremias 16,5, embora seja bem conhecido em muitas outras tradições semíticas. Referências extra-bíblicas à refeição fúnebre foram encontradas em textos ugaríticos, em textos aramaicos de Elefantina no Egito, em inscrições em púnico, nabateu e palmireno. Todos os elementos listados nesses versículos são conectados com essas festas: carne, vinho, música, unção e repouso. Então, por que uma festa fúnebre, né? Aí já faz parte do sarcasmo de Amós, né? Assim, você tem um banquete memorial, né? De repente da morte de alguém ou de pessoas, né? Talvez honrando soldados que caíram numa batalha, mas ainda não aconteceu a morte, ainda não aconteceu a batalha. Então, ao mesmo tempo que Amós está criticando o luxo excessivo, que está criticando as elites, né? Ele está meio que dizendo, olha, isso que a comida que vocês estão comendo, o óleo que vocês estão passando, isso aí é tudo uma festa fúnebre. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos, né? Assim, por quê? Porque a Assíria vai vir passar ripa em vocês, né? Por causa do quê? Né? De toda a desobediência, né, que a gente já sabe que a casa de Israel cometeu. Bom, já chegamos aqui, passamos de meia hora, então vamos parar por aqui, né? Até porque depois a gente vai entrar no próximo, eu até preciso corrigir, estava capítulo 5 lá, mas vamos entrar no próximo tema, né? E eu vou gravar um outro vídeo então para vocês. Até breve, se o Eterno assim nos permitir.